Muito bem, muito bem. Mais uma live aqui, né? Dessa vez conversando com o professor Edson Trajano, nessa parceria minha, André Bontempo, com o Guilherme Soares, no Mesa de Debates, para desta vez falar, né? Abordar questões práticas, né? Questões teóricas também aí com relação à economia brasileira, né? Em especial economia brasileira, tentando olhar também um pouco o reflexo aí de outros lugares, mas dando um foco nessa questão da, digamos, crise, né, do preço dos alimentos, em alguns lugares um pouco mais controlado, em outros a população teve um grande susto, né? E ainda está tendo, mas vamos abordar tudo isso, entre outras coisas, ao longo do nosso papo. Já passando a bola aí também para o Gui, para fazer as devidas colocações iniciais também. Boa noite para quem estiver nos assistindo, para quem assistir esse programa hoje, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir em outros dias ou em outros horários. É um prazer aqui receber o Edson Trajano para discutir um tema que na prática está afetando bastante o bolso de milhares de trabalhadores, né? Como, por exemplo, a questão dos alimentos, que é algo bastante sentido, né? Pela população e claramente deve ser motivo de discussão, de reflexão e de debate. Edson, você quer se apresentar? Bom, olá a todos, né? Eu sou o professor Edson Trajano, sou economista, mestre em economia e doutor em história econômica. Eu trabalho na Universidade de Taubaté, em vários cursos aqui, trabalho no programa de mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional, sou pesquisador do NUPS, Núcleo de Pesquisas Econômicas e Sociais, aqui na Universidade de Taubaté, que tem uma pesquisa de cesta básica desde 1996. Estou nela já há pelo menos 18 anos, fazendo essa pesquisa de acompanhamento de preços dos alimentos aqui na região do Vale do Paraíba. E trabalho também no Centro Universitário Módulo, em Caraguatatuba, lá no Centro Universitário Módulo. Trabalho também com alguns colegas, como a professora Tiara, o professor Macir, fazendo um trabalho sobre a variação dos preços nas cidades do litoral. Também já há cerca de 3, 4 anos no litoral, fazendo esse levantamento de preços. E a grande preocupação nossa, em termos de aumento no preço dos alimentos, é que os alimentos têm um peso mais significativo nas famílias com menor renda. Ou seja, nesse cenário, a inflação dos mais pobres é maior do que a inflação dos mais ricos nesse processo. Destaca aí aumento de alguns produtos, como o arroz, o leite e o óleo de soja. E aí, no decorrer da nossa conversa, podemos aí explicar as razões disso e quais os problemas, perspectiva futura para cada um desses segmentos. Perfeito. Então, acho que já podemos começar, né? A primeira pergunta que eu faço é uma pergunta mais geral. Como que a gente pode explicar o aumento do preço dos alimentos que são essenciais para a população? Então, de modo geral, Guilherme, nós temos que pensar assim, os preços de todos os produtos, eles seguem uma tendência geral da lei da oferta e procura. Ou seja, toda vez que você tem uma oferta maior de produtos em uma determinada localidade, o preço tende a cair. Quando há uma escassez, o preço sobe. Então, especificamente, vamos trabalhar com um dos grandes vilões da cesta nesse momento, que é o arroz. Por exemplo, o preço do arroz aumentou do início de março até agora, até setembro, nas cidades do litoral norte, em 45%. Então, por que nós tivemos esse aumento de preço? Aqui no Vale do Paraíba está em torno, em média, de 24%, mas não fechamos ainda a pesquisa de setembro, aqui em Taubaté, São José dos Campos, Caçapava e Campos do Jordão. No litoral já está fechado, com esse aumento de 45%. E a média nacional também tem tido esse aumento expressivo no preço do arroz,
que varia de pesquisa para pesquisa, de região para região, mas aí em torno de 20% a 50%. Nós temos que pensar assim, primeiro, que há uma redução da área plantada de arroz. Isso não é de hoje, já está acontecendo já há um bom tempo, mas muito intensificado nos 2 últimos anos. Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, a área plantada de arroz no Brasil reduziu em 39%, enquanto a área da soja aumentou em 50%. Então, qual o resultado? Na terra onde você planta arroz, você não pode plantar soja, porque os dois produzem mais ou menos na mesma época do ano. Então, qual é aquele que apresenta maior rentabilidade para o agricultor? Nesse momento, mesmo com o aumento do preço do arroz, ou melhor, nos anos anteriores, em que o arroz não estava com preço tão significativo, era um bom negócio plantar soja. E agora também o preço da soja subiu da mesma forma que o preço do arroz. Então, ou seja, há uma opção de plantar mais soja. Qual o resultado? Reduz a oferta de arroz no mercado interno, consequentemente, isso resulta em um preço mais elevado para o consumidor nesse processo. Além disso, há um pequeno aumento de consumo em função do período de pandemia. Tem mais gente consumindo ou alimentando em casa. E, tradicionalmente, o almoço em casa ele tem uma proporção maior de arroz e feijão do que as alimentações fora do lar. Então, consequentemente, o que nós temos aí? De um lado, uma oferta menor e, do outro, uma procura maior. E o que o governo tradicionalmente fazia? O estoque regulador. Então, a Conab é responsável por fazer o estoque regulador e hoje o Brasil não tem estoque de arroz. Ou seja, o governo fazia um abastecimento de arroz no período de maiores safras, regulando esse estoque, colocando no mercado no período de escassez. Como o estoque regulador não foi feito nos últimos anos, qual o resultado? Hoje você não tem arroz para colocar no mercado. Consequentemente, está aí o resultado, o aumento aí em média de 40% a 45% em todas as regiões brasileiras. Perfeitamente. Professor Edson, uma das questões, né, pegando aí o gancho dessa primeira pergunta, com as suas respostas, muitos estão criticando, né, que o aumento no preço dos alimentos é reflexo do chamado livre comércio, livre mercado, né? Qual a sua visão nesse caso? Sim, não há dúvida. Quando você não tem um estoque regulador por parte do Estado, nós deixamos isso por conta do mercado. E exatamente junto com o arroz, qual é o produto que concorre diretamente com o arroz na área plantada? É a soja. O preço da soja aumentou muito no mercado global. A saca de soja hoje está sendo vendida no Brasil a mais de R$100. Tradicionalmente, esse preço é bem inferior a isso, normalmente em torno de $10 por aí. Mas agora aumentou muito mais que isso, praticamente dobrou, até por conta de uma maior demanda por parte da Ásia. Então, o produtor rural, o que faz? Ele vai vender para quem paga mais. Como você não tem uma participação do Estado fazendo estoque regulador ou projeto de financiamento para produtos mais voltados para o mercado interno, se os chineses estão pagando um valor maior pela soja, o que os produtores estão fazendo? Vão exportar mais soja. Isso reduz a oferta no mercado interno. Por exemplo, nas cidades do litoral aqui do estado de São Paulo, ocorreu um aumento de 63% no preço do óleo de soja nos últimos 7 meses. Então, ou seja, é a questão da lei da oferta e procura, deixando por conta do mercado. O que é mais viável economicamente se você deixa por conta do mercado? O produtor vai produzir aquilo que é mais lucrativo naquele momento. O que o governo pode fazer ou poderia fazer? Eu posso trabalhar com crédito mais subsidiado em alguns tipos de produtos, crédito mais difícil para outros produtos e pensar tanto no mercado interno quanto esse mercado exportador. Nos últimos anos, você tem um incentivo muito maior ao setor exportador, consequentemente, esse setor exportador, deixando só com regras de mercado, aumenta a produção para exportação e reduz a oferta para o mercado interno. Também temos que pensar que, de um modo geral, produtos como arroz, tomate, que subiu bastante nos últimos meses, feijão, principalmente feijão e hortifruti como modo geral,
ele tradicionalmente é mais produzido pela agricultura familiar, enquanto soja, milho é mais produzido pelas grandes empresas agrícolas, de modo geral, os grandes produtores. E não há uma política hoje específica muito focada na agricultura familiar, onde você poderia aumentar a produção desses produtos rurais. Uma das coisas que foi extinta no Brasil, por exemplo, foi o Ministério do Desenvolvimento Rural. Hoje, só temos a presença do Ministério da Agricultura e, tradicionalmente, o Ministério da Agricultura ele faz um trabalho muito mais focado nos grandes negócios e muito menos focado na agricultura familiar. E a agricultura familiar é importante nessa produção para o consumo. Professor, muitos afirmam que a quarentena, o isolamento social, foi um dos responsáveis pelo aumento do preço dos alimentos, né? Na opinião do senhor, essa visão é problemática, é correta? Ou queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um tema que é uma discussão que está bastante em pauta. Então, como eu disse na minha apresentação, eu acompanho mensalmente os preços nas cidades aqui, em 8 cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, nós acompanhamos mensalmente esses preços. E o que nós observamos, Guilherme? Logo no início da pandemia, ocorreu um aumento expressivo nos preços dos alimentos como um todo. Aumentou bastante lá no mês de março e abril desse ano. Até por conta de imagens lá da pandemia na China, como a falta de produtos agrícolas. Teve muita gente que correu para o supermercado para fazer estoque em casa. Só que o que aconteceu na sequência? Os consumidores perceberam que não faltaria produto no Brasil e não tem por que faltar. É diferente da realidade chinesa nesse processo. E aí os preços recuaram, principalmente no mês de junho e julho. Isso eu estou falando na média. Claro que alguns produtos continuaram subindo, outros não. Recuaram. Só que agora nós voltamos a uma nova alta. E essa nova alta, é claro que a mudança no hábito de consumo da população brasileira talvez tenha aumentado proporcionalmente um pouco mais do consumo de arroz e feijão. Mas, de um modo geral, as pessoas deixaram de comer fora de casa e estão comendo dentro de casa, mas continuam comendo da mesma forma. Algumas mudanças de hábito, então isso pode gerar uma demanda um pouco maior de um produto, um pouco menor de outro. Mas, junto com a pandemia, nós tivemos um outro problema, e aí sim, isso afeta diretamente nos preços, que foi a desvalorização do real frente às moedas estrangeiras. Então, nesse ano, nós já tivemos uma desvalorização do real em torno de 40%. Então, qual o resultado disso? Aumentou muito a rentabilidade do setor exportador. Ou seja, quem exporta está conseguindo uma remuneração muito maior nessa exportação, e aí a prioridade, por exemplo, do setor de carnes, do setor de soja e até alguns produtores de arroz, é exportar. Milho, por exemplo, está exportando mais. E aí isso provoca uma redução da oferta no mercado interno, consequentemente, preços maiores para os consumidores. Então, é mais ou menos por aí. Mas, por exemplo, a ideia é que as pessoas estão ganhando mais com o auxílio emergencial, por isso estão consumindo mais, ao meu ver, está totalmente furada. Porque, de um modo geral, mesmo as famílias mais pobres, o que tem de dinheiro para comprar, ele compraria mais arroz. Quando você tem uma melhora na renda, as famílias vão ter possibilidade de comprar outros itens além do arroz. Até porque o pacote de arroz, por R$30, seja muito alto o preço de R$30, mas ainda é mais barato do que outros tipos de alimento. Por exemplo, se você compra um pacote de arroz de 5 quilos pagando R$30, dá para consumir esse pacote para uma família por um bom tempo. É o preço de 1 quilo de carne. Então, ou seja, se você tem uma renda adicional na unidade familiar, vai melhorar a qualidade dessa alimentação. Agora, se o sujeito não tem renda alguma, o que ele vai comprar? Mais arroz, mais produtos básicos do seu dia a dia. Então, não justifica a fala que o auxílio emergencial contribuiu para o aumento no preço dos alimentos. Os produtos que mais subiram, arroz, leite e óleo de soja.
Mas eu tinha falado se a quarentena, o isolamento social em si, foi, foi responsável é, pelo aumento dos preços, porque muitas das pessoas estão discutindo, falando que por conta da pandemia, por conta da quarentena, por conta do fique em casa, que foi objeto de discussão, que acho que não cabe entrar aqui nesse exato momento, foi o responsável pro aumento dos preços dos alimentos, assim como responsável também pelas demissões e tudo mais. Foi mais ou menos nesse sentido que eu te perguntei. Sim. Então, é exatamente essa questão da quarentena, propriamente dito, o fato de você ficar em casa, o que pode ter ocorrido é algumas pequenas mudanças no consumo das unidades familiares, demandando um pouco mais de produto, consequentemente, preços mais elevados, no caso de alguns produtos mais básicos. Mas não é a principal razão disso. Só no início da quarentena, que o povo ficou desesperado para fazer estoque de alimentos em casa, que os preços subiram em função dessa quarentena. Mas hoje não é essa a razão. Eu não sei se é essa a resposta que a pergunta sua era ligada a essa questão. É claro que a crise como um todo, ela encadeou outras coisas, ou seja, nós estamos, não só o Brasil, como o mundo, o problema da Covid-19, ela afetou a economia como um todo. É claro que a opção de ficar em casa nessa situação é a melhor opção, ainda continua sendo. Se não há necessidade de sair de casa, não vamos sair nesse processo. Isso provocou a crise econômica, mas a crise até ajuda no enfrentamento da demanda, porque você reduz um pouco a demanda dos produtos como um todo no país. Então, e o setor agrícola continuou produzindo da mesma forma. Então, você não tem um problema de excesso de demanda ou falta de demanda em função da renda. O auxílio emergencial ajudou um pouquinho na formação da renda das famílias, como um todo. A produção agrícola continuou no mesmo ritmo. O setor agrícola foi um setor que não foi afetado pela crise. O único problema que nós tivemos aí é que, nesse meio tempo, teve uma desvalorização da moeda e um aumento maior das exportações e, principalmente, a ausência do Estado em momentos anteriores, não fazendo estoque regulador. Por exemplo, o arroz é um produto que permite estoque regulador. Sem o estoque regulador, como a demanda foi grande e a oferta foi menor, o preço acabou aumentando. Professor, você já até comentou um pouco a respeito, né? Mas seria bom dar uma enfatizada melhor. Aí a minha pergunta agora no caso, né? O que o governo, né? Ministério da Agricultura, o da Economia, enfim, os responsáveis, né? Os envolvidos poderiam ter feito, ter rearranjado, né? De forma que não houvesse esse problema, né? Então, de um modo geral, André, é importante assim sempre trabalhar com uma política pensado no desempenho do setor exportador, em termos de balança comercial, mas também ficar preocupado com as questões internas. Eu lembro na Argentina, por exemplo, o presidente Macri fez uma ação deixando por conta do mercado. Qual o resultado? A Argentina é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Está atrás do Brasil, mas exporta muita carne. Na Argentina, ocorreu esse incentivo, trabalhando com as regras de mercado e maior incentivo à exportação. O país exportou muita carne e faltou carne no mercado interno. Qual o resultado? Os preços aumentaram e a inflação chegou a quase 40% ao ano. Uma das razões da não reeleição do presidente Macri na Argentina. Ou seja, você deixa por conta do mercado, o mercado vai regular de acordo com o interesse dos grupos envolvidos nesse processo. No caso brasileiro, então é importante também ter essa atenção para o mercado interno, coisa que o governo atualmente não está fazendo isso. E como você faz essa atenção para o mercado interno? É criar políticas de incentivos para aqueles produtos que são mais relevantes para abastecer o mercado interno. Por exemplo, eu posso trabalhar com taxas de juros diferenciadas, linhas de crédito específicas do Ministério da Agricultura para a produção de arroz,
diferente daquilo da soja. Se a soja está apresentando uma boa rentabilidade e você está plantando, usando as terras praticamente todas para plantar soja, eu posso até fazer uma tributação maior nesse processo, nessa cadeia produtiva, e, por outro lado, dar incentivo maior na outra cadeia produtiva que atende mais o interesse dos brasileiros no mercado interno como um todo. E aí o produtor rural vai tomar a decisão em função desses cenários. Mais soja, eu vou ter uma carga tributária um pouco maior para isso. Se eu sei que eu vou produzir mais arroz, eu vou ter um incentivo maior para isso. Então, é ficar atentos à questão do mercado externo e o mercado interno como um todo, nesses programas de incentivo. Porque hoje, fazer estoque regulador, os estoques estão muito baixos, e se o governo entrasse comprando, não tem o que comprar hoje. Então, não dá para fazer estoque regulador nesse momento, porque não tem produto a ser estocado. Daí, o que o governo fez? Reduziu as tarifas para importação de arroz de outros países. Só que o arroz brasileiro ele é muito barato comparado ao resto do mundo. Se eu for comprar arroz de outra localidade, esse arroz vai chegar com preço mais alto no Brasil do que, inclusive, o produto produzido no mercado interno brasileiro. Então, é muito mais nessa questão de incentivo a essa produção local. E é sempre importante, os produtos da cesta básica, como afeta mais diretamente a população mais pobre, ela não pode ter tributação alguma. Então, ou seja, a tributação ela deve ocorrer naqueles produtos que atendem mais outras camadas da sociedade, com mais renda e talvez até, inclusive, setores que não são tão relevantes assim para as famílias brasileiras. Então, os produtos básicos para o mercado interno brasileiro, a alimentação, vamos pensar assim, se uma família ganha um salário de R$10.000, quanto ele gasta por mês na compra de itens básicos como óleo de soja, leite e arroz? Pouco. Então, ele vai gastar aí, seja 10% da sua renda, comprando alimentação básica. Agora, aquele trabalhador que ganha R$1.200, ele vai gastar todo o seu salário comprando esses itens básicos. Então, consequentemente, se você não adianta dar o auxílio emergencial, junto com o auxílio emergencial ou Bolsa Família, você aumentar o preço dos alimentos, não trabalhar com políticas que possibilitem o aumento do preço dos alimentos. E uma coisa importante também é incentivar a agricultura familiar que produz esses produtos para atender esse mercado interno brasileiro. Porque aí você ganha de dois lados. Ganha na geração de emprego e renda dos agricultores familiares e coloca um produto com melhor qualidade para os consumidores. E pensando isso numa rede de distribuição. Mas qual ministério que fazia isso? Era o Ministério do Desenvolvimento Rural, e foi extinto esse ministério. Então, eu tenho que pensar de qual a política para os pequenos agricultores e como amarrar esses pequenos agricultores direto com o mercado consumidor. E como se faz isso? Então, nós temos que pensar no avanço das cooperativas, das associações de produtores e, principalmente, reduzir o número de atravessadores. Em várias pequenas cidades, ou até médias cidades, nós temos os mercados municipais, mas há uma dificuldade do produtor rural produzir e vender nessa localidade. Então, eu preciso ter uma rede de apoio nessa situação para que o produtor rural consiga produzir e ter uma renda melhor. Por exemplo, quem vai produzir tomate nesse momento? São os pequenos produtores. Feijão é basicamente um produto feito pela agricultura familiar brasileira. O arroz até tem grandes produtores também, mas proporcionalmente, em relação ao milho e soja, mais de agricultores familiares. Então, ou seja, se avançar esse apoio a esses produtores, você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, é fazer com que o alimento chegue mais barato à mesa do brasileiro e com uma qualidade boa, e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda na cadeia produtiva da agricultura familiar. Se a gente pensar um aumento de flexibilização, a gente está pensando no aumento de casos do Covid-19, né? Algo que em algumas cidades já tá acontecendo, e supondo um cenário que esse aumento obrigasse os governos a retrocederem a política de flexibilização.
qual seria o impacto disso? Eu sei que você já falou um pouco, né? Mas qual que seria o impacto disso tanto na economia, mas também tipo, no aumento do preço dos alimentos? Então, de um modo geral, Guilherme, o que nós temos aí? A economia brasileira tem uma previsão aí de fechar uma redução aí em torno de 5% a 6% do PIB, e isso tem acontecido também na economia global como um todo, uma queda na atividade econômica. Nós temos um problema sério com a pandemia, é que nós não sabemos, o economista trabalha muito em cima de previsão, mas não dá para fazer previsão que o problema que resultou na crise, não porque antes da pandemia nós estávamos no mar de rosas, pelo contrário, a economia brasileira já enfrentava problemas, inclusive antes da pandemia. Mas a pandemia provocou um retrocesso bem significativo. Mas nós não sabemos quando isso acaba e se vai ter retrocesso ou não. Qualquer retrocesso em termos de isolamento social, de fechamento de atividades econômicas, é claro que prejudica as atividades econômicas, mas também, se você for tentar fazer atividade econômica com um aumento no volume de contaminados e de mortes, isso também provoca um efeito também negativo e muito mais o efeito negativo das vidas. Então, para nós economistas, desenvolvimentistas, o que nós pensamos? A prioridade é o combate à pandemia. Essa é a prioridade número 1, não há dúvida disso. E o segundo aspecto, aí sim, nós vamos trabalhar com os instrumentos de política econômica necessários. Por exemplo, o auxílio emergencial foi importante nesse momento de pandemia. A questão da suspensão de contratos de trabalho foi importante nesse processo, mas precisamos de um plano mais articulado para mais setores de atividades. Uma das questões, por exemplo, que está no Congresso Nacional foi o veto do presidente da República em relação à desoneração da folha de pagamento para 17 setores que são importantes na geração de emprego e renda. E aí você cria uma instabilidade muito grande em função dessa questão da pandemia, porque tem um quadro bastante delicado hoje em termos de geração de emprego e renda. O quadro é muito ruim, com taxa de desemprego alta. E aí, qual é a minha previsão para 2021? Será que a economia brasileira vai começar um processo de recuperação? Quando você tem uma tributação maior sobre a folha de pagamento, isso dificulta novas contratações lá para frente. Então, é importante você ter um cenário mais previsível. Infelizmente, a pandemia dificulta essa previsibilidade, mas não só a pandemia, como também a gestão da economia como um todo. É quase uma aberração que tem acontecido hoje no Brasil, que você não consegue um consenso mínimo de qual a política de enfrentamento da pandemia e consenso mínimo de quais as estratégias econômicas para enfrentar a pandemia. Parece que as coisas vão acontecendo conforme vão aparecendo os problemas. Então, parece que não tem planejamento algum. Por exemplo, as discussões políticas têm que ter, pelo menos, algum encaminhamento e algum consenso mínimo para se pensar em política de médio e longo prazo. Quando o governador e presidente da República fica batendo boca, ou o ministro da Fazenda e presidente do Congresso ou da Câmara de Deputados batendo boca, quem sai prejudicado é toda a sociedade brasileira. Então, o que nós precisamos pensar? Qual é o plano? Qual é a ação? Um fala para ficar em casa, o outro tira a máscara. Então, a população fica muito perdida nisso e também os empresários, os trabalhadores de modo geral. Então, nós precisamos ter consensos mínimos para pensar na resolução do problema com pandemia maior ou com pandemia menor, os problemas contemporâneos e, principalmente, ações para que nós possamos enfrentar, no médio e longo prazo, os problemas resultantes dessa crise que nós estamos passando. Então, o planejamento é fundamental e eu só consigo fazer planejamento se eu tiver um direcionamento de qual ação. Então, hoje é uma calamidade em termos de planejamento, porque nós não sabemos quais as ações. Tem muita briga e pouco consenso, não só do enfrentamento da pandemia, mas como sair da crise, quais os caminhos para sair da crise. E, professor Edson Trajano, até falando com relação às indefinições, né, a gente
população, digamos, leiga, né, principalmente não sabe ou não tem conseguido acompanhar essas mudanças essas indefinições, por exemplo, com relação à ajuda de custo, né, que o governo tem solicitado. Uma hora vai ganhar aquilo, outra hora vai ganhar isso, outra hora vai tirar daqui, dali, depois não vai tirar de nenhum lugar, depois vai mudar de nome, quer dizer, como isso abala, né, economicamente o dia a dia das famílias, né? Então, isso mostra, né, André, que nós não temos planejamento algum. As coisas vão acontecendo. Então, em um primeiro momento, o projeto do governo federal, que discutido para encaminhar para a Câmara, seria um auxílio emergencial de R$200. Depois o Congresso ameaçou aumentar para 500, aí o presidente aumentou para 600. E foi uma boa, eu acho que o auxílio emergencial foi fundamental nesse processo. Quando acaba, porque o problema é que você precisa ter recursos para manter os programas sociais, que são fundamentais. Agora, nós vamos tributar de quem? Se eu faço uma tributação baseada em modelos de tributação próximo à CPMF, o que acontece? Proporcionalmente, todo mundo paga a mesma coisa. Ou seja, quando você compra um pacote de arroz, você vai pagar a mesma tributação do sujeito que está comprando, especificamente nesse imposto. É claro, tem outros impostos específicos, mas um imposto como a antiga CPMF faz com que todo mundo pague proporcionalmente a mesma carga tributária sobre os mesmos produtos. Então, era muito mais interessante pensar outras alternativas de tributação, por exemplo, por que não criar alíquotas diferenciadas de imposto de renda para financiar o programa social, a manutenção do programa social? Então, hoje no Brasil, por exemplo, o trabalhador que ganha 6, 7 mil reais paga a mesma alíquota de imposto de renda do que aquele que ganha 60 mil. Então, será que não dá para pensar em novas alíquotas de imposto de renda, como já tivemos no Brasil, o imposto de renda mais elevado para aqueles que ganham mais, e tributar muito mais a renda e muito menos o processo de produção? Então, se você faz isso, você consegue recursos para manter o auxílio emergencial. Então, quando fazemos gestão pública, nós temos que estabelecer prioridades. Então, se a prioridade do governo é manter o programa de auxílio emergencial com valor X, então, o presidente da República faz o discurso que não vai tirar de pobre para dar para miseráveis, mas ele não faz uma proposta de ação que nos leva a melhorar essa ação. É muito claro para todo mundo, se eu tenho que tirar, então, daqueles que ganham mais. Como é que eu faço para tirar daqueles que ganham mais? É só rever a alíquota de imposto de renda. É tão simples esse negócio. É uma questão matemática. Se eu não quero tirar de pobre para pagar auxílio emergencial para pobre, então eu cobro mais do que ganham mais e, consequentemente, eu vou fazer serviços para aqueles que ganham menos. Por exemplo, na Europa, o Canadá e todos os lugares, países mais desenvolvidos, nós temos a alíquota de imposto de renda que chega a 50%, 60% da renda líquida. Então, não precisamos cobrar tudo isso, mas podemos voltar à alíquota de 35% que nós já tínhamos no Brasil no passado. Isso vai gerar uma renda suficiente para financiar esses mais pobres. E quem poderia pagar a alíquota? Por exemplo, se você cobrar daqueles que têm renda superior a 18, 20 mil por mês, 60 mil por mês, e assim vai. Uma alíquota mais progressiva no imposto de renda. Esse é o caminho bem tranquilo fazer. Está também já aprovado na Constituição, mas precisa regulamentar a tributação sobre propriedades e outras coisas mais, rever a política tributária. E aqui não é fala de comunista, socialista, é fala de capitalista. Dentro do sistema econômico capitalista, todos os países do mundo adotam políticas capitalistas, onde você aumenta a tributação sobre a renda daqueles que ganham mais e reduz a tributação sobre o processo de produção e direciona esses recursos para aqueles que ganham menos. Consequentemente, você tem uma fonte de financiamento mais de médio e longo prazo para financiar programas, seja Bolsa Família, seja Renda Cidadã, seja qualquer outro programa que faça transferência de renda para a população mais pobre brasileira. Só uma informação importante, não sei se valeria a pena falar isso gravando, a gente está com 2 minutos de duração
para restar na gravação. Caso cair, acabei de criar uma outra sala, a gente migra e termina a entrevista. Isso aí é um problema que o Zoom tem, infelizmente. Você falou um pouco, se a gente pensar, por exemplo, quais medidas que a gente poderia ter sido tomado para enfrentar o aumento do preço dos alimentos? Por exemplo, seria correto falar um aumento de salário ou até mesmo tem como voltar os preços como eram antes? Essas medidas seriam corretas a ser tomadas? Então, Guilherme, em relação ao aumento de salário hoje, a possibilidade é muito remota. Nós temos que ver quem está recebendo e quem está pagando, principalmente para as médias e pequenas empresas. Hoje não é o cenário para isso. A prioridade nossa hoje é garantir a ocupação daqueles que estão trabalhando, manter ocupado e evitar demissões. Essa é a prioridade número 1 nesse momento. Em relação ao preço dos alimentos, pode até se pensar em projetos de subsídio, ou seja, ajuda direta na compra desses alimentos nesse processo. Em uma situação mais extrema, você tentar importar alimentos de outras regiões, se é que está faltando no mercado interno, no caso específico do arroz. E no caso do óleo de soja, é criar programas de incentivos para produzir mais óleo para o mercado interno. Por exemplo, o preço do óleo de soja subiu 63% em 6 meses. Ou seja, você tem que jogar mais duro com a cadeia produtiva da soja, inclusive tributando exportação, se necessário for, se você não atende o mercado interno brasileiro. Então, tem que direcionar a parte dessa produção para o mercado interno brasileiro, porque se você deixar só por conta do mercado, e como há uma escassez de óleo de soja no mercado global, qual o resultado disso? O preço vai subir de acordo com as regras da lei da oferta e procura. Certo.